Bem-vindos a mais um episódio, o nosso último episódio desse ano do podcast Pluralidade e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. E hoje, para finalizar, a gente fez uma volta pelo nosso ano aqui do podcast, tentando encontrar quais temas foram os mais vistos e mais comentados por aqui. E a gente chegou à conclusão de que foi a ideia do colapso, em que a gente se debruçou um tempo para falar sobre isso, mas claro que a gente não conseguiu abarcar todo o tema, porque é muito grande, tem muita coisa. Mas a gente queria finalizar com essa ideia, porque a gente pensou que a gente ainda pode trazer algumas ferramentas um pouco mais práticas, né, Mama? Pra gente trabalhar essa ideia do colapso e de como lidar com tudo isso pra seguir em 2026 de uma forma talvez um pouco mais crítica, né? Oi, pessoal! Isso mesmo. Vamos fazer um encerramento desses pensamentos sobre saúde mental e a nossa saúde mental, e acho que é de todo mundo, né? A gente foi procurar, né, quais os temas de maior curiosidade das pessoas acerca da saúde mental no ano de 2025. E aí, inclusive no consultório, é muito engraçado e interessante olhar para isso, porque as dores estão ficando muito comuns, né? As dores dessa nossa sociedade atual. Claro que tem variações, porque cada sujeito é um sujeito, mas a gente tem visto um aumento de ansiedade, uma preocupação com a produtividade, com essa vida mais acelerada, né? Que tá atravessando todo mundo aí no dia a dia, né? Na verdade a gente lembra, eu gosto muito de estudar o existencialismo, e a gente lembra que o nascimento do existencialismo lá no finalzinho de 1800, começo do século XX, tinha relação com esse olhar do sujeito para o propósito da vida, né? E essa divisão, dualidade entre a vida e a morte, a preocupação de viver bem, de estar bem, atravessar bem a vida, porque aquela possibilidade, aquela certeza da morte sempre assombrou o ser humano. E acho que a ideia de estar vivendo, né? Prestando atenção nessa vida e não só estar vivo, né? Essa ideia de se colocar na própria vida para que essa vida tenha algum sentido no fim, né? Porque eu acho que o nascimento do existencialismo foi justamente para contrariar aquela vida levada, aquela vida sem questionamento do sentido. Então o existencialismo trouxe que a gente existe e depois vai montando a nossa essência, né? Aquela frase famosa do Sartre. Sim. A existência precede a essência. E se a gente pensa que no mundo moderno, então, a gente começou a questionar a qualidade de vida, não é novo a gente se preocupar com isso. Só que as questões foram se acelerando. Essa dualidade, inclusive, entre a vida e a morte, sempre foi uma preocupação na filosofia, desde Platão, Aristóteles, Platão. Mas eu acho que pós-pandemia, nós nos deparamos com essa possibilidade real, né? A gente nunca acha que vai chegar o momento da nossa morte. A gente falou disso num episódio só sobre isso, né? Sim. Só sobre a morte. E acho que não só a nossa própria morte, mas depois da pandemia a gente percebeu que poderiam ter essas mortes de ciclos, né? Sim. Então, coisas que modificam totalmente a nossa vida, como a pandemia, Sim. né? Antes da pandemia, eu não imaginava que podia ter uma pandemia, né? Algo assim que interrompesse o mundo todo, né? Envolveu o mundo inteiro. Então, foi algo que modificou muito a gente enquanto sujeito, enquanto estrutura de sociedade, né? Sim. Essa impermanência, que sempre foi muito falada, inclusive no budismo, a gente estuda muito a impermanência, ela é um dos conteúdos da aceleração da nossa ansiedade atual. Porque a gente, de verdade, hoje sabe que os nossos planos podem estar frustrados a qualquer momento. Então, aquele e se acontecer, e se eu perder o emprego, e se eu programar uma pós-graduação fora do Brasil, como aconteceu com você, e estoura uma pandemia, e se. E esse e se faz com que a gente esteja sempre num futuro de dor.
Que gera ansiedade, né? Por conta da ansiedade. Sim. Você falou, eu ia comentar alguma coisa que você falou, agora fugiu da minha cabeça. Nessa ideia de… Ai, que raiva quando isso acontece, né? Eu tava falando… Nem eu sei o que eu tava falando. Dessa estrutura da ansiedade, do futuro, da vida, da morte. Eu ia falar da imprevisibilidade, né? Que você trouxe do Bauman. Sim. Impermanência. E eu queria falar da imprevisibilidade, porque também a gente percebeu com a pandemia que essa previsão, esse planejamento que a gente tem… sai do eixo, né? Então eu estruturei o fim da faculdade para eu fazer na França com os meus estágios, e antes de tudo acontecer, a pandemia aconteceu, fecha a fronteira e todo mundo, eu tenho que voltar para o Brasil, né? Então, e aí a partir disso eu percebi que hoje em dia fazendo os meus planos sempre tem esse e se de… Tá, Thaís, mas se lembre que nada disso pode acontecer. Sim. Porque pode vir outra pandemia que pode modificar totalmente tudo, né? E não literalmente uma pandemia, mas algo que vai quebrar o ciclo de planejamento, né? Sim. E é muito interessante que lá no começo do existencialismo tinha uma luta por você poder ser livre e decidir, por você estabelecer os seus propósitos. E aí, com o caminhar das décadas, né, a gente foi percebendo que não é bem assim, né? Que as coisas não são assim, as liberdades não são como aquelas programadas. Uhum. Então… eu sou livre, mas eu sou livre entre muitas aspas, né? Eu sou livre para… viver dentro desse contexto que não só as normas nos proíbem, mas toda a cultura nos proíbe de muitas coisas, né? Então, e acontecimentos também inesperados. Que a gente tinha menos ideia. Então, foi o nascimento do existencialismo foi um empurrão para você se autodescobrir e entender como você se posicionar diante do mundo. Só que aí o mundo veio contra os seus desejos. Então, a dica era: procure os seus propósitos e vá atrás do seu desejo. Só que aí você se encontrou com um mundo, uma cultura, uma forma de desenho, né, de tudo isso, que disse: peraí, não é assim, meu amor. Sim. Né? Segura a tua onda aí, porque não é tudo que você quer que vai acontecer. Não basta você querer para aquilo acontecer. E essa incerteza, essa forma de treinamento que nós tivemos para o que não vai dar certo é que causa tanta dor e tanta angústia. Sim. Até nos relacionamentos, né? Antigamente você casava, você ia ficar casado até o fim. Eu ia falar sobre isso, essa diferença de quantidade de possibilidade que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tá com um excesso de abertura, de possibilidade de viver, de coisas pra fazer, de formas de se viver, que antes não tinham tantas, né? Então, antes quais profissões existiam? Hoje a gente tem um leque muito gigantesco de profissão, né? Antes eu podia trabalhar com o quê? Hoje eu posso trabalhar com milhões de outras coisas, né? Então, eu acho que… E escolhas também, né? Antes a gente achava que casava pro resto da vida e ia morrer com aquele marido eternamente. Hoje… Existem, além da possibilidade do divórcio, de você ter 3, 4 maridos ou esposas ao longo da sua vida, existem tipos de casamento diferentes. Sim. Então, eu vou casar, mas como que eu vou casar? Qual tipo de casamento que eu vou ter? E além disso, estava conversando essa semana com uma amiga. Ela falou: eu me casei com pacto de monogamia. Eu não aceito a não monogamia. Sim, só que quando você casou há 20 anos atrás, esse pacto… Sim, foi firmado. E agora? Agora você tem que firmar novamente. Por que você não pode refazer esse contrato? Se o seu companheiro, sua companheira, quer alterar o pacto, não é porque lá há 20 anos atrás. Então tem tudo isso dentro de um relacionamento que você tem que pensar, tá, esse ano as coisas estão assim, mas e o ano que vem? Olha a preocupação que a gente tem. Esse ano, porque tem alguns casais que a monogamia é a coisa mais importante dentro do relacionamento. Então esse ano nós estamos monogâmicos, mas e o ano que vem? E o outro? E como eu me estruturo…
Meu Deus. Só que essa possibilidade de mudança causa muito desconforto, Exato. né? Porque além de tudo, tem essas normas, essas regras, esse esperado da sociedade que também influenciam o nosso modo de ser, né? Então, eu sou casado há 30 anos, monogâmico, tradicional e etc. Agora eu vou abrir minha relação. O que as pessoas vão achar de mim? Também. Né? Então, essa é a dificuldade, eu acho, de todas essas escolhas, de toda essa divulgação da nossa vida, né? Então a gente tá sempre sendo visto, porque as redes sociais são isso. Sim. É quase claro, não é o nosso dia inteiro, mas a gente tá sempre sendo visto, né? Sempre se mostrando pra alguém. E isso gera também julgamento, preocupação com o que as pessoas vão achar, né? E aí tem que tentar se separar e olhar pra essa ideia, tentando buscar o que pra você é importante, né? O que é mais válido pra você naquele momento. Então a gente tá falando da relação monogâmica, né? Agora eu vou, se pra mim agora eu vou, quero mudar, tudo bem, né? Aceitar essa mudança interna e seguir talvez um pouco mais leve, né? Só que isso gera dor. Você não saber onde você vai estar trabalhando o ano que vem, gera dor. No meu caso, que sou estruturada, que quero a previsibilidade para mim é uma coisa muito importante, a segurança para mim é uma coisa muito importante. O meu colapso teve a ver com a perda da segurança, a perda da certeza de que eu teria como resolver o problema futuro incerto, né? Então, desde o problema de saúde do vovô até as questões do escritório, atravessando por todas as… Não é possível eu ter essa segurança, mas… Acho que você nunca teve, mas em algum momento você acreditou que você tinha esse poder de controlar e de lidar com tudo isso. Sim. Né? Só que na verdade a gente não tem controle, volta na pandemia, né? Sim. Eu queria que não tivesse pandemia, eu tava ia começar meu estágio na próxima semana, né? Sim. Agora o que eu posso fazer? Sim. Recolhe tudo, sofre, chorando muito, desesperada e vai embora. Sim. Né? E aprende que o futuro é incerto. E eu acho que é isso que está acontecendo agora. Porque nós fizemos um levantamento, nós pegamos 10 temas mais procurados para fazer o encerramento mesmo do nosso ano. A gente começou essa temporada falando do nosso caos. E para encerrar a temporada, nós pensamos, será que só nós que, né, ficamos caóticas e tal? E pegamos 10 temas aqui que coincidem muito com tudo que atravessou a nossa vida, né? Então eu posso falar aqui? Tá aí com você também? Transtornos de ansiedade, já falamos, aquela previsão de que eu posso controlar o futuro. Não, eu acho que mais do que o transtorno de ansiedade é a ideia de que a gente tem procurado entender melhor sobre a ansiedade. Por quê? Porque a gente tem vivido com uma ansiedade mais elevada. Então, os estudos já estão mostrando que a base, né? Então, o número basal, a média da nossa ansiedade social aumentou. Então, hoje o nosso normal, vamos pensar, já está mais alto do que o normal antigamente. Então, todo mundo está mais ansioso. Por quê? Porque a vida tem estado mais acelerada, com esse excesso de possibilidades, etc. Então, tá quase virando o novo normal. Né? O normal nesse sentido de média, de ser comum Sim. a todo mundo, né? Então, claro, o transtorno de ansiedade é esse excesso que já vai para uma doença, né? Na saúde mental, já vai para um colapso, a gente pode pensar. Agora, a gente também precisa se atentar a essa ansiedade aumentada que tem acompanhado os sujeitos saudáveis também, né? Porque também é desconfortável pra gente. Então, a gente precisa cuidar disso, porque isso tem aumentado e tem… eu tenho visto muito no consultório esses incômodos, né? Relacionados à ansiedade. Sim, o primeiro tema mais pesquisado foi esse, transtorno de ansiedade. O segundo, depressão e transtorno de humor, que também eu acho… que eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que as pessoas precisam ser mais cuidadosas, nós inclusive, no que a gente vê na internet, porque eu tenho visto, não sei se todo mundo, mas no meu escritório, as pessoas se autodiagnosticarem com depressão, narcisismo, então… Narcisismo todo mundo dia, é narcisista. Todo dia tem no consultório. Então, a depressão é um grau de doença mesmo, não
Você não pode dizer que uma tristeza é uma depressão. Eu acho uma tristeza profunda não é uma depressão. Porque a depressão, ela precisa de tempo pra gente diagnosticar. Tem que manter os sintomas por um período. Não é fiquei uma semana triste, tô depressão. Não, você talvez um pouco mais deprimida. Ou romper um relacionamento e entrei em depressão. Ficou triste, mas não quer dizer talvez, que chegou ao ponto. Claro, alguns casos sim, óbvio. Mas não quer dizer. Eu acho que isso tem muita relação com essa necessidade da gente dar nome e tentar se encaixar em algum buraquinho. Então, essa ideia dos diagnósticos tem preocupado muito a área da psicologia, porque tá rolando essa diagnosticação. Isso não existe, né? Mas isso com as doenças mentais, né? Então as pessoas estão procurando esse nome e eu entendo, e aí a leitura que eu, Thaís, faço, né? Que é uma forma de eu também tentar prever o que vai acontecer no meu futuro. Porque se eu sei que eu sou deprimida, que eu tenho depressão… dei um nome aqui pra uma coisa que… E eu meio que me desculpo das coisas que eu faço falando, mas é porque eu tô em processo. Exato, porque eu não consigo depressivo. Agora, porque eu tô, né? E aí, claro que casos e casos, né? Óbvio, porque existe depressão no nosso mundo que a gente precisa realmente diagnosticar. Mas tá tendo um excesso de medicação, tá tendo trocas de medicações muito preocupantes, que assim, todos os psicólogos que eu converso estão trazendo. Então, você toma Rivotril, você me dá quando eu preciso. É sério isso que a gente tá falando, não é remédio. Assim como o Ozempic, o Mounjaro, que são medicamentos utilizados para certos tipos de doença, para certos tipos de pessoa, estão sendo usados sem pensar as consequências que aquilo vão causar. E querendo ou não, trazem muitas consequências, né? Agora os estudos já têm mostrado que tanto o excesso de medicamentos psiquiátricos quanto o Mounjaro já traz consequências terríveis para o nosso corpo. Sim, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com as informações que vêm da mídia, né? Porque muitas vezes a gente acaba não pesquisando quem é aquela pessoa que está dando a informação. Então, muitas vezes a pessoa não é médica, a pessoa não tem especialidade nenhuma naquela área. Então, ter esse cuidado de entender quem é essa pessoa. Porque ela pode estar falando uma besteira, não é porque ela está na internet que ela é uma especialista no determinado assunto, né? Só que eu acho que agora, ainda mais com a inteligência artificial, tá ficando mais difícil da gente saber que conteúdo realmente é bom e que conteúdo não é. Né? Então, também tem que ter um olhar crítico, que eu sei que na Simonolândia todo mundo tem, com o que você tá vendo, com aonde você tem pesquisado informação, né? Porque tem gente que se diz médico, especialista e não é. Que horror. Que horror. Vamos lá, o terceiro tema, estresse crônico e burnout, que a gente já falou no terceiro… A gente falou no terceiro episódio dessa temporada, e que lá tá muito bem explicado todo esse nível de estresse até chegar no burnout mesmo, no estresse crônico. E é muito interessante que as coisas, nesse ponto aqui é importante a gente falar, que você lembra, e acho que todo mundo que ouviu lembra, que eu tava com meu olho piscando, né? Uhum. Meu olho parou de piscar, voltei ao normal. Só que eu comecei a ter muitas aftas. Muitas. Tem 4, 5 meses que eu tenho sempre 3, 4 aftas. E aí eu encontrei uma amiga que é médico, enfermeira, e ela me falou, do estresse também. É da queda da imunidade por conta do que você teve e tal. Então, quer dizer, ficam sinais físicos. E você se medicar e não deixar teu corpo, entender um pouco teu corpo, você se adormecer com algum medicamento aí que te emprestaram, é uma forma de você não conseguir entender o teu próprio corpo. Talvez e tapar alguns sinais, né? E você atrapalha, quando você começar de novo a ter aquilo, você não vai saber. Por quê? Porque você toma remédio pra dormir. Como é que eu sei que eu vou ter problema no sono? Porque o meu foi isso. Sono, interrompeu minha qualidade de sono, depois o olho piscando, depois agora as aftas. Se eu, quando tô com problema para dormir, eu tomo um remédio para dormir, como é que eu sei que eu tô com problemas
Outra coisa é isso, né? É conseguir lidar com essa falta desse imediatismo. Porque, por mais que agora as coisas já estejam muito melhores, mais tranquilas, a gente já tá dormindo melhor, a gente já tá conseguiu se reestruturar nesse sentido, o nosso corpo ainda tá sofrendo e tentando voltar ao aquele normal. Então, se a gente pensar nos hormônios, o seu cortisol ainda está alto. Por quê? Porque não sai do dia pra noite. Sim. Né? Então ainda tem tudo isso que tem que ir liberando no seu corpo para que a gente realmente volte para um estado talvez um pouco mais equilibrado, né? Então, não é imediato. Só que a nossa sociedade também tem buscado. Então eu quero estar feliz hoje. Se eu tô triste hoje, amanhã eu já tenho que estar feliz. Né? Se eu não dormir hoje, eu já vou resolver isso com um remédio. Porque você interrompe um processo importante de autoconhecimento. Eu preciso saber o que meu corpo tá me falando. Tá me mostrando nesse… o quarto tema é autoestima e desenvolvimento pessoal. A gente já falou muito de autoestima. Todo dia. A gente falou muito de autoestima, como aprender a entender que a gente é uma pessoa individual, diferente das outras. Às vezes eu não tenho a característica que eu gostaria de ter, que o meu coleguinha lá tem, mas eu tenho outras tantas. Sabe uma coisa muito legal que tem acontecido no consultório, que tem me deixado muito feliz, é o quanto tem aumentado a percepção das pessoas de que talvez elas não estejam tão bem estruturadas internamente. Então, tá aparecendo assim, claramente, no consultório dessa forma de… a minha autoestima não tá boa, eu preciso cuidar disso porque eu sei que eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar, ninguém vai me amar. Porque se eu não me achar boa, ninguém vai me achar. E homens e mulheres, sabe? Então eu acho que essa curiosidade da sociedade que tem aparecido, né? Porque a gente tem falado, tem que ter autoestima e dá pra desenvolver. Então agora as pessoas estão chegando com… preciso desenvolver, vamos fazer acontecer. Não dá mais pra eu ficar nesse lugar aqui. E algumas pessoas de 50, 55 anos, né? Então, eu vivi 55 anos assim, vamos, me ajuda, bora, vamos fazer acontecer, né? E aí a pessoa vai encontrando com um eu tão diferente que às vezes ela fala, eu não sabia que eu poderia ser isso. Mas você pode, quer? Você tá achando legal? O que tá legal, o que não tá, né? Então vamos encontrar essa sua nova forma de viver num mundo que tá cheio de novas informações. Porque há 50 anos atrás, talvez a gente não falasse de autoestima de ninguém. Nem de homens, nem de mulheres. Sim. Né? Então é muito recente e eu acho que, claro… dentro da minha bolha, né? Então, tô falando também de um viés que aparece no consultório, mas as pessoas já estão vindo com esse desejo de tentar se encontrar a partir desse novo lugar, né? Se conhecer, se individualizar, né? Sim. E não se comparar menos. Porque é isso, tudo que foi um excesso, e o próximo tema é isso, o uso da tecnologia e saúde mental, é que a gente começou a ficar viciado em internet, em ser aquela atriz, porque tudo que tá na internet é representação. Eu não sou a pessoa que eu apresento lá na internet, a Thaís não é, e nenhum blogueira é, nenhuma atriz, cantora é aquilo. Por trás daquilo tem a pessoa de verdade. E parece que a gente começou a entender isso e ressignificar a importância dessa… Até acho que por conta da inteligência artificial mesmo, que a gente sabe que aquilo lá é tudo mentira, não tá acontecendo aquilo, né? Faz um impacto direto na nossa vida e nesse novo posicionamento. Eu sou diferente dos outros mesmo, e tá tudo bem eu ser, né? Sim, não preciso ser igual, né? E eu acho que as redes sociais, elas fizeram a gente se frustrar com a nossa vida real, acreditando que aquela vida linda e maravilhosa é real, né? Então, porque eu não viajo todo dia, porque eu não vou pra praia todo dia, porque eu não consigo treinar todo dia, porque meu cabelo não tá impecável todo dia, porque o dia ninguém tá. E aí essa volta a… Tá bom, aquilo era ruim. Fantasia. Não, e é ruim, sua vida tá ruim porque você não viaja todo dia, porque você não tá com o cabelo impecável todo dia, né? Então voltar pra sua realidade nesse sentido de olhar pra ela, porque talvez isso aqui não existe. Essa vida de rede social não existe. Então talvez a sua está tão ruim assim, né? Talvez a sua seja o top 10. Exato. O 6º tópico mais procurado foi terapia virtual, telepsicologia.
né? Isso demonstra que as pessoas estão procurando se tratar, né? Sim, independente se tem que ser em casa ou no consultório, né? Dependendo de onde você tá, com o pouco tempo que às vezes você tem, encaixar a terapia virtual. De cuidado e atenção, não se faz terapia com inteligência artificial. Não se faz terapia com o amiguinho que não se faz. Não Procurar não profissional, né? Então, cuidado com essa ideia de eu vou me tratar pela internet. Cuidado. Tem gente fazendo terapia com o chat GPT? Uhum. Sim. E vai achar que vai dar certo ainda. Pois é. Não, procurem um psicólogo, uma psicóloga que vai dar mais certo. Isso. Profissionais formados para isso, né? Depois, mindfulness e técnica de atenção plena, justamente em busca de curar a ansiedade, porque quando a gente está na atenção plena, isso eu usei muito para minha cura. Atenção plena é estar presente aqui agora. Nesse né? momento. Então, Porque parar com aquele com futurologia ou o passado, a dor do passado ou a dor do futuro. Então, você trazer para agora. O que a Simone de hoje tem para resolver? A Simone do amanhã, não sei, mas a Simone de hoje tem para resolver o quê? Algumas então, coisas. Fiz muitas técnicas de meditação. Trabalhei muito isso para melhoria do meu sono e para melhoria da minha ansiedade também. Muito. Sono e otimização do descanso, como que eu descanso, como que eu me liberto da ansiedade, o que eu devo ouvir, ler e colocar na minha mente alguns minutos antes de dormir, né? Como programar um sono de qualidade. Como está sendo o meu sono, né? Porque o sono é muito importante e eu acho que é uma forma da gente perceber se a gente tá preocupado, ansioso, com medo. O sonho, né? Não só o sonho, mas sonho a forma também como conta. você tá descansando, né? Então eu acho que é muito importante, assim, tem que ficar atento a isso. Terapias holísticas e alternativas. E por último, equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Revelando aí algumas dores de escolhas, né? Uhum. Eu tô escolhendo pela minha profissão, tô escolhendo pela minha carreira. E tô deixando a minha vida pessoal de lado. Então as mulheres, por exemplo, em uma crescente opção pela vida profissional e pela não maternidade. Todos os estudos apontam que a maternidade será uma escolha da classe média alta, que a classe baixa em 2030 terá pouquíssimos filhos, porque é muito elitizado ter filhos. A mulher não quer mais dividir o tempo dela entre o trabalho externo, porque ela está tendo que ganhar dinheiro para pagar as contas dos filhos, que os pais desaparecem, que eu já repito isso que nem um papagaio. Mas não vamos deixar de repetir nunca. E não tá fechando a conta, porque ela tá abrindo mão da vida dela e tal. Eu tava lendo um estudo sobre quais eram as ambições das mulheres em 1920, 1930, casar e ter filhos. E a melhor glória da mulher ao morrer com 80 anos foi: eu criei uma família de 8 filhos, 6 filhos. 12. E hoje o terror de todas as mulheres é chegar no final da vida e dizer: eu fui dona de casa e o que você fez? Eu criei filhos e cuidei das cuecas do meu marido, entendeu? Esse é o terror de todo mundo, não é mais um plano de vida, né? Então tem esse desequilíbrio entre eu desejar de verdade ter uma família, filhos e tal, mas eu saber que a minha profissão é condição de sobrevida, porque aquele casamento não é. Uhum. O casamento o propósito do casamento é estar por alguns anos com alguém enquanto estiver bom, mas não bancar a minha vida. Uhum. E como você equilibra isso então? Né? Sim. Como você equilibra a tua vida profissional com a tua vida pessoal, o teu desejo real de ter filhos, talvez, para aquelas que ainda tenham, e a possibilidade de trabalho, o quanto eu tô dinamitando a minha carreira, impedindo que eu consiga pagar todas as minhas contas,
e, ao mesmo tempo, construa alguma coisa, né, familiar, assim. Sim, é um momento de transição, acho, né? Desses desejos, dessas formas de viver, dessas percepções, né? Sim. Mas causador. Exatamente. E aí, hoje eu tô falando mais do que você, Tá hein, dona falante Thaís? mesmo, tô achando também. Não tô entendendo. Ela nunca me deixa falar, me interrompe Não. na hora que eu tô falando. Pois bem, aí eu fui assistir um curso com a professora Ana Carolina Souza, uma neurocientista que tem um curso na Casa do Saber que eu achei uma delícia de ouvir. E a gente tá viciada em neurociência. E nós vamos, na próxima temporada, acho que trabalhar mais a neurociência, porque é uma direção. Eu adoro neurociência, eu tenho uma parte da minha biblioteca, é só neurociência. Todos os cursos agora voltados pra isso. Tá, na loucura. Eu já tive um momento, acho que há uns 10 anos, que eu só lia neurociência. Eu acho que o que começou a acontecer é que quando a gente tava nesse momento de colapso, a gente começou a procurar Meio que tudo. tudo. Quer, eu quero. Quer, sei lá o que, quero também. Vamos, tudo. Alguma E coisa aí diferente. eu me deparei com a neurociência e percebi o quanto ela nos dá ferramentas práticas pra gente trabalhar a favor, no mesma direção do nosso cérebro e não contra ele, né? Então tem muitas coisas que a gente pode fazer para que a gente ajude a estimular e facilitar a nossa vida, que muitas vezes no dia a dia na correria a gente faz o contrário, né? Porque a gente já tá acostumado, porque a gente não sabe nada sobre neurociência e etc, né? Então eu acho que eu comecei a fazer isso com a minha vida. E eu achei que traz alguns confortos tão importantes. E claro, dentro do consultório eu uso muito a neurociência, né? Que é uma parte dos meus estudos, é focada nisso. Mas eu acho que a gente podia, a partir de temas como a gente faz, né? Como a gente sempre fez, focar nessa ideia para que a gente traga talvez algumas coisas mais práticas para que a gente consiga entender melhor como a gente funciona internamente, né? Para conseguir facilitar essa caminhada. E a saúde mental e a neurociência elas são muito amigas. Caminham juntas. É muito fácil você melhorar o desempenho do seu cérebro para a saúde mental, com a intenção de atrair de cuidar da saúde mental para o seu corpo. Porque a professora Ana Carolina, ela fala que o cérebro é um músculo. É uma parte do nosso corpo que tem que ser alimentada corretamente. Tem os cuidados que nós temos que ter com ele. Tem os cuidados. Por quê? Porque aquilo… E tem esses perigos que a gente não tem percebido na vida. Acho que, não sei se a gente já percebeu em algum momento, mas eu acho que hoje os perigos têm aumentado pra nossa saúde mental, né? Eu vou dar só alguns spoilers, porque a gente não vai falar nada disso nesse episódio. Mas o uso excessivo das inteligências artificiais, o uso excessivo das redes sociais. A Thaís tá falando que não é pra ter, que não é pra… Não, porque eu uso. Todo mundo usa, faz parte da nossa vida hoje. A gente não vai virar ET e não vai usar. Pode usar, mas qual é a forma que você tá usando e como você tem cuidado dos prejuízos que isso causa na gente, né? Porque os estudos já têm mostrado, causa prejuízo. Então, como que a gente consegue cuidar disso tudo pra trabalhar o nosso músculo e não deixar ele atrofiar, né? O nosso músculo do cérebro. Sim. A preocupação em alimentar o nosso cérebro com os alimentos corretos, né? Para que ele funcione bem por mais tempo e que ele trabalhe para o nosso bem-estar. Porque a gente acha que a gente tem um controle completo sobre o nosso pensar, o nosso agir. A gente já falou num dos últimos episódios sobre a intromissão da emoção na nossa racionalidade, mesmo que a gente não queira, do elefante e do ginete lá, do como chama? Piloto, do comandante, do motorista do elefante. Isso, Sempre tá esse papo que a gente não… esquece o nome. Cowboy. Não, também. Cavaleiro. Não sei, tá bom. Tá, fica com um piloto que tá ótimo, piloto de elefante. Que as emoções, elas acabam nos tomando
E quando a gente decidiu racionalmente baseado numa emoção. E ela fala que essa força do cérebro em nos mostrar que a gente está sendo invadido por uma emoção é treinável. A gente tem que dar força pro músculo para ele falar, peraí, agora. Não reage agora, espera. Deixa essa emoção passar, né? Inundado dessa emoção. Olha para essa emoção. Mas para o nosso cérebro fazer isso com a gente tem que fazer. A gente tem que estar com ele bom. Tem que ter treinado ele, porque senão ele vai pelo caminho mais simples, mais fácil, de menos gasto energético. Por quê? Porque o nosso corpo quer guardar energia, não quer gastar energia, né? Sim. E aí, às vezes, essas reações mais automáticas, às vezes não, as reações mais automáticas gastam menos energia. Por quê? Porque eu já sei fazer. É só eu repetir. Eu não preciso pensar o que eu tenho que fazer. Então, principalmente nesse começo dessa mudança de atenção com os nossos comportamentos, com as nossas emoções, tentando trabalhar esse cérebro de uma forma mais concreta, gasta muita energia nesse começo, né? Então, é um treino diário, toda hora, todo momento, sempre. Até virar hábito. Até virar um pouquinho mais natural, né? E ela fala que como todo o nosso corpo, o cérebro também precisa de descanso, repouso, só que o sono, para a estrutura cerebral, ele tem que ser um sono de qualidade. Então, como que a gente observar o nosso sono é o top one. É o top one da saúde mental. Essa ansiedade, essa aceleração que a gente tem ao longo do dia tem que ser reduzida à noite. Tem que ser reduzida. À noite, ela fala que o mais adequado é que todo mundo consiga fazer 8 horas de sono. Mas não é 8 horas lá deitado na cama, são 8 horas de descanso realmente. E esse sono tem que ser um sono bom. Como que a gente faz para ter um sono bom? Depende um pouco de cada um, é uma coisa muito individual. Às vezes eu consigo fazer um relaxamento, a minha natação, por exemplo, à noite é um fator de colaboração para o meu sono. Eu preciso não mexer mais no celular depois de determinado horário, então eu chego da natação, eu já não mexo mais no celular. Ou uma leitura tranquila, eu não sei, cada um tem o seu. Um banho mais tranquilo, passar um óleo no corpo, fazer a meditação à noite. Eu não sei, cada um tem a sua forma, mas tem que encontrar a própria forma de se tranquilizar, né? Para que esse sono seja um sono realmente reparador e para que o seu cérebro, na ativa, quando você voltar ativa no dia seguinte, ele esteja realmente em condições… Recarregado, né? Em condições de te dar esses alertas, né? Para você não reagir automaticamente, para você optar por coisas da forma mais correta. Sim. Né? E acho que isso se relaciona com aquelas pequenas políticas de autocuidado que a gente comentou, né? Da gente fazer as coisas com mais atenção nesse sentido, porque isso também vai ajudar com que o nosso cérebro esteja tranquilo para conseguir estar atento a essas coisas que ele vai ter que pescar ao longo do dia, né? E aí, enquanto você estava falando, eu lembrei que um grande sofrimento que a gente tem, que a gente estava comentando aqui, é a questão da gente sentir que a saúde mental ainda é muito elitizada, né? Então, você trouxe a natação no fim do dia, a leitura, né? Essas coisas que eu penso… Na nossa vida cabe, né? Mas será que cabe na de todo mundo? Então, não tô falando que não dá pra gente ter pequenas doses de autocuidado e tentar descansar melhor e tentar desligar a cabeça no fim do dia e etc. Mas é muito triste a gente pensar isso, né? Que ainda E a gente, por mais que a gente tente olhar para um lugar menos elitizado, a gente ainda cai na nossa vida, né? Que é uma vida de muito privilégio, em que a gente tem muitas possibilidades de se cuidar, de olhar para nossa saúde mental, de estar pensando nisso e talvez parando em alguns momentos para conseguir lidar com tudo isso, né? Esse é o maior drama. O drama que eu mais enfrento toda vez que eu vou estudar alguma coisa sobre filosofia, porque é o meu tema
que eu gosto, que eu estudo muito, neurociência, e quando a gente fala da saúde mental, que é a tua área. Porque tem tudo a ver com a possibilidade desse ser humano deixar de ser a máquina de produção, que é o que o Estado quer de todos nós, principalmente a classe média, média baixa, e olhar para si. Não é interessante que essa pessoa pobre cuide de si, ela não vai ter tempo para isso. Por quê? Porque o Estado direciona ela para o trabalho. E o trabalho sem essa consequência da saúde, nem física, nem principalmente a mental. Então, isso é um drama terrível na nossa vida. Inclusive, esse mês de novembro, nós fizemos os 21 dias de ativismo e fomos fazer uma palestra numa cidade aqui próxima, chamada Jarinu. E é uma cidade onde... É uma cidade comandada por mulheres, e elas fizeram uma Casa da Mulher. E lá na Casa da Mulher tem alguns expedientes de cuidado com essa mulher de forma integral, o corpo, mente. E nós voltamos de lá pensando, caramba, temos que fazer mais coisa para conseguir. Temos que fazer isso. E não é à toa que o Projeto Heróica, ele apresenta duas formas de cuidado com a mulher. A do jurídico e a da psicologia. E a da psicologia é que tem filas inesgotáveis de atendimento. A gente achou que a mulher ia querer mais acompanhamento a delegacias, acompanhando a exame de corpo de delito, mas o da psicologia é o que sempre tem pessoas na fila aguardando. Então, que feio um país que não cuida do seu cidadão. Que triste a gente ver que as pessoas precisam de ajuda para serem mais felizes, para se sentirem mais adequadas, porque a felicidade é uma coisa meio... Para conseguirem dar conta dessa vida, né? Isso. E não tem. E não tem. E deveriam ter, todo mundo deveria ter a possibilidade de se cuidar desse jeito. Né? Então a gente fecha esse parênteses dizendo que tudo isso que a gente estuda, tudo isso que a gente faz é muito elitizado mesmo. Isso dói muito na gente. Mas eu acho que o que a gente tenta aqui também é mostrar que vamos tentar pensar junto e adaptar para sua realidade, né? Claro, a gente não tem como falar de outras realidades, porque a nossa é essa. A gente vive isso. Ela vai na natação à noite, né? Eu tenho meu livro quietinha no meu canto, confortável, em silêncio, sem filho, sem marido, enchendo o saco e etc, né? Mas a gente sabe que não é todo mundo que tem. Então, vamos bater papo, vamos debater. Acho que essa é a ideia do podcast, sempre foi ampliar os debates, né? Fazer com que a gente encontre essas pluralidades de vida, todas essas formas de viver, para que a gente possa realmente pensar sobre, né? E aí, a Ana Carolina, eu penso que a Ana Cláudia Souza, Ana Carolina Souza, essa neurocientista, ela dá uma fórmula que eu acho que cabe para todo mundo, inclusive para quem não tem dinheiro. Primeiro ela fala que a gente precisa entender que os estresses são de dois tipos, o estresse visível e o estresse invisível. O estresse visível é quando acontece alguma coisa que nos causa um impacto direto e que eu posso dizer, olha, eu fui assaltada, eu fui… Uma pandemia, a morte de alguém. Isso. E os outros são todos esses… ligados à ansiedade ou à angústia. Talvez estresses que você cria a partir da situação, né? Você cria entre muitas aspas, mas… É isso. Que você tem como explicar, nasceu ali, ou aquele que eu também não sei, só porque eu tô vivendo eu tô estressada. E que o estresse não é sempre ruim, o estresse é impulsionador, é bom. E aí que é a grande mágica, como que a gente faz para entender o que é o estresse bom do que é o estresse ruim. E ela fala que a gente tem que ter, então, o controle das nossas emoções, o autoconhecimento. A gente tem que olhar para si e dizer… Tá gostoso esse estresse, que é, por exemplo, você se colocar no teu curso de mergulho e você vai viajando até o lugar onde você vai mergulhar num estresse absoluto. Mas depois… Num estresse absoluto, porque você tá enfrentando você mesma até chegar lá.
eu não sei se eu quero, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu tenho coragem, eu tô com medo. Mas tô indo. E foi. Depois vou ver o que eu vou fazer. E chegou lá e enfrentou um estresse, e esse é o estresse bom. É o estresse de autossuperação, é o estresse… Esse estresse me deixa mais atenta, me deixa mais preocupada se o meu ar tá saindo do cilindro, se tá tudo colocado certinho. Se eu tivesse toda… como aconteceria também, né? Toda tranquilona. Sim, isso é absolutamente elitista de novo, mas Total. Agora nós temos um outro exemplo, que é um exemplo mais corriqueiro e mais popular, que é: eu quero me candidatar a um determinado cargo, eu vi que tem uma vaga em tal empresa que eu gostaria de trabalhar, eu tô com medo, eu acho que eu não tenho qualificação suficiente, e a gente nunca acha que tem qualificação suficiente, mas eu vou me inscrever e vou tentar. Eu tô indo pra lá de ônibus, dentro do ônibus, meu estômago as borboletas no estômago estão lá, todas batendo asa ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tô com medo, eu tô acelerada. E vou até o teste, faço o teste. E a hora que eu acabo de fazer o teste, eu percebo que aquilo foi muito bom pra mim. Mesmo que eu não passe. Passando ou não passando no teste, esse enfrentamento é um enfrentamento de superação. E isso nos melhora. Nos motiva, isso é um estresse bom, é uma ansiedade boa. Que a gente não quer excluir totalmente, né? E não pode, porque a vida é cheia disso, desses obstáculos e dessas… E não tem como. Eu marquei pra ir fazer um encontro com alguém que eu conheci no Tinder. Na hora que eu tô indo, que medo dele não ser bonito, que medo dele não me achar bonita, que medo de não ser interessante. É um estresse, é uma ansiedade. E aí, a hora que você conhece, mesmo sendo bom ou ruim, não é o cara pra mim, não é a mulher pra mim, mesmo assim, você se enfrentou, você, né? Dá pra entender? Sim. Essa forma de estresse, que é um estresse e que… te mostra talvez sua força, sua vontade, seu desejo, né? Te coloca de frente com você. E eu tô realizando as coisas que eu tava a fim de realizar. Então, é isso. Só que aí ela fala o quê? Que a gente tem que perceber que o estresse bom, ele é um estresse que começa, aumenta e reduz e passa. Se eu tô constantemente vivendo uma situação de violência, por exemplo, um assédio no trabalho, um problema mais grave, esse estresse, ele não tem redução. Ele fica estável. Ele tem picos, mas quando ele reduz, ele mantém aquela estabilidade alta. Então, se eu tenho um problema no trabalho, eu sofro bullying, sofro assédio no trabalho. Quando eu tô em casa, não estou no trabalho, eu tô pensando naquilo, eu ainda tô sofrendo com aquilo. Então, você tá se mantendo sempre. E ela fala que aí a gente volta lá pro nosso mundo primitivo, tem um leão aí do lado de fora que vai correr atrás de mim a hora que eu sair da caverna. Então, eu tô sempre achando que o leão tá. É diferente. Sempre atento e pronto pra fugir. Né? Pra lutar, pra sair correndo, pra fugir do leão. Exatamente. E quando você tá indo pro mergulho, você tá nervosa, tá lá em cima, entrei na água ainda, tô com um pouco de estresse, começa a acontecer. Quando eu saio, aquilo zerou e me carregou de uma energia de realização. É diferente. E esse estresse que te mantém nesse lugar é o desgraçado que faz você ficar doente. Que a gente tem que encontrar com ele pra que a gente tente modificar e diminuir esse estresse, né? Porque senão se a gente mantiver ele por muito tempo, um burnout, um transtorno, uma coisa assim, né? E aí ela fala, olha para o que te desencadeia esse estresse alto e você tem que trabalhar na eliminação do agente. Essa pessoa que está vivendo nesse ambiente do estresse alto, não adianta ela sair de lá e fazer um mergulho, não adianta ela tirar férias, porque quando ela voltar, aquilo vai estar lá esperando tudo por igual. ela. Exatamente. Eu tenho um relacionamento abusivo, não adianta eu tirar férias. Quando eu voltar, o relacionamento abusivo tá ali. Então não adianta, você tem que eliminar o agente que desencadeia esse estresse. Então ela fala o que também não é fácil. Não, e não é nada fácil mesmo, claro. O que ela fala é o seguinte, que eu achei muito legal e fiz. Pensa numa coisa que te deixa estressada. Pensa numa coisa que te deixa estressada. Aí você vai pegar um papel e vai escrever. Naquele momento que me deixou
no topo do estresse. O que eu senti foi medo, Frustração. foi coração acelerado. Fisicamente, o que eu senti, a minha respiração. Dor no estômago. Dor no estômago. Você, Garganta fechada. como você reagiu? Você chorou? Chorei. Você levantou e bateu a porta e saiu? Talvez. Você, entendeu? Eu faço Pensa isso também. nisso e vai escrevendo. Chorei, pipi. Agora, o mais importante disso, você colocar o que significou aquilo pra você. Então ela coloca assim, ó, uma situação. Eu não tenho aumento há 3 anos. Isso é um fator de estresse pra mim. Como você se sente sentiu? com isso? Fico triste, humilhada, frustrada. E o que significa isso pra você? Significa que eu não sou competente Que eu o não suficiente. mereço o aumento. Uhum. Entendeu? Então você tem que entender. Aquela E aí, agressão. o que você vai trabalhar? A ideia de que você não merece de que você não é merecedora porque há 3 anos você não recebe um aumento. Exato. Então, você tá sofrendo, se culpabilizando por alguma coisa externa a você, que não depende de você. A ideia é, qual é o incômodo real? É que você não recebe um aumento? Ou é que causa angústia, que causa dor, que causa o sofrimento, que causa o estresse lá em cima, né? É você não ter recebido. Não, é você não se sentir merecedora porque não tem um aumento, né? Então acho que é essa a ideia pra gente buscar o que é o eu dentro de toda essa vida que tá rodando, né? Sim. Então, não me sentir merecedora mostra que a minha autoestima talvez comece a diminuir, que eu não tô me sentindo segura, que eu não tô me sentindo capaz, que eu tô… O que a gente vai fazer com isso, Sim. né? E aí Porque a gente. talvez se você receber o salário, não vai mudar nada. Porque Você demorei 4 continua anos achando- pra ter um aumento. Você Eu continua- ainda não sou merecedora. Você continua achando Né? que você é pouco, né? Sim. E aí que é uma raiz pra você trabalhar. E talvez se eu tivesse a minha autoestima e o meu senso de competência apurado, eu teria reclamado antes desse salário. E eu teria sido compensado. Porque Ou não, porque o mundo não é justo também. Ou mas não. daí procurar outro emprego, ou se manter mais um tempo, mas sem trazer Traz isso essa pra culpa você, pra né? você. Puxar pra si, sim. que aí te mantém num lugar de dor. E aí, na sequência que eu fiz esse estudo, eu atendi uma moça lá no escritório e ela estava me falando que ela tá casada há bastante tempo com um marido e que é esse caso aí da não monogamia e que eles foram para um restaurante, sei lá, e uma pessoa paquerou o marido e ela ficou muito desestruturada com aquela paquera. E aí eu pensei imediatamente nesse exercício da neurocientista, né? O que será que O incomodou ela de verdade? o estresse alto foi provocado porque uma pessoa paquerou o meu marido. Uma pessoa paquerar o seu marido te causou o quê? Choro, falta de Ciúmes. confiança em autoconfiança, parará. E o que significa exatamente isso? Que você acha que você não é suficiente para o seu marido. E quase eu falei para ela, mas ninguém é suficiente para ninguém nunca. A gente tem que… eu pensei comigo, né? Não adianta eu correr atrás de proteger o meu marido dele ser paquerado. Eu tenho que me Porque a gente não tem esse controle. Porque a gente não tem esse controle. Eu tenho que me munir de confiança suficiente para entender que a decisão dele é inquestionável. Se ele decidir estar com outra pessoa, o que eu posso fazer? E mais Mas do que aí isso, por que a outra chavecar ele, paquerar ele, significa que ele vai sair correndo e se agarrar nela? Mas o medo é esse. O medo é esse, né? E aí você tem que pensar… E o medo Não é esse determinante. porque eu tô ficando velha. Ó o significante. Eu tô ficando velha, eu tô insuficiente, Feia. eu tô feia, eu tô isso, eu tô aquilo. E ele tem razões suficientes pra me abandonar. Porque a Ou moça seja, tem realmente que é mais que trabalhar ele ou tem que trabalhar a si mesma? eu. Exato. É isso. Então esse exercício aqui, ele traz muita dica. Ele aponta diretamente, se você conseguir dar a resposta certa, claro, para Mas onde está o problema no seu autoconhecimento e autoamor. E eu acho que se você conseguir apontar pro lado certo, né?
Claro, é muito difícil fazer isso, por isso que na precisa de terapia ajuda, é gostoso, ajuda porque tem profissional. alguém que tá te escutando e tentando te ajudar a entender tudo o que tá passando. Mas em casa, pra quem não tem condição, não quer, não tá pronto, mas quer começar de algum lugar. Hipóteses. Eu acho que é porque testou, tentou cuidar, não melhorou? Outra hipótese. E sabe também o que eu inventei na minha cabeça, que quero te validar agora, é tudo ao vivo, viu, gente? Sempre A gente Eu pensei, se você puder colocar numa terceira pessoa. Então você chama um amigo e fala: eu tenho uma amiga que ficou com ciúme porque o marido dela foi paquerado. Por que você acha que ela ficou com ciúme? Aí o amigo vai falar: por causa disso. Vai para outro amigo agora. Eu acho que é muito útil a gente perguntar. E eu nem se você faço não na tem terceira terapeuta, pessoa. né? Se eu tô falando. Não, acho que também é legal. É eu que tenho quando você terapeuta faz- e eu chamei a Marília outro dia e falei: Mary, qual que é a maior dificuldade de morar comigo? Sim, o que é só o mais difícil de conviver Só que, comigo? Thaís, às vezes a gente não tem amigos que tem coragem de falar, embora sejam grandes amigos. Por exemplo, ele vai verdade. falar: você tá A com Marília- ciúme porque você tá se achando… Marília, você deveria ouvir esse episódio e não falar na cara das amigas, então, a verdade, tá? Você tá com ciúme porque você tá se sentindo velha, você tá se sentindo… Não, a gente… Nossa, pessoal, calma. mas temos que falar, a gente tem que ser sincero com os nossos amigos. Não precisa falar assim. Pode falar, será que não é porque? Será que não? Sim, mas você percebe que se você fala em terceira pessoa é mais fácil. Tem tá uma amiga, insegura. sim, só que todo mundo sabe que não é uma amiga, tá? Mas tudo bem, podemos falar amiga. Pra mim, pode perguntar falando que é amiga, que eu Você vou vai fingir continuar que é amiga. mantendo. Isso, tá bom. Mas é igual faz no Serginho Groisman com a sexóloga lá. Eu tenho um amigo que pediu pra eu perguntar. Aham, tá bom. E acho que pra finalizar, a gente queria ler esse poeminha aqui do Paulo Leminski. E convidar vocês para estarem com a gente no ano que vem, na nossa nova temporada, que vai estar bem focada na saúde mental, na questão da neurociência, né, mama? Sim. Vamos caminhar por aí. A gente também adoraria receber opiniões, então, pedidos de temas, de ideias, de comentários sobre o que vocês estão passando, pra gente tentar linkar aqui com o que a gente fala e tentar trazer um conforto para quem tá escutando a gente, né? E também queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente nesse período. É sempre muito bom, a gente ama. Acho que dá pra ver, né? E foi muito lindo receber apoio de todos vocês pro nosso estresse, pro nosso colapso. Foi muito lindo essa humanização, esse relacionamento nosso com pessoas que a gente nem conhece e que trouxeram pra gente aí palavras de alento. Foi um ano bem especial. Queria agradecer ao Barba também, Bora 9, que nos ajuda e aguenta a gente. Ele não só ajuda e aguenta, como ele chora junto, ele participa ativamente. Faz comentário, né? Exatamente. Então, muito, muito, muito obrigada. Mas para finalizar, a gente queria deixar essa mensagem aqui do Paulo Leminski para vocês, em que ele diz assim: disfarça, tem gente olhando. Uns olham pro alto, cometas, luas, galáxias. Outros olham de banda, lunetas, luares e sintaxes. De frente ou de lado, sempre tem gente olhando ou sendo olhado. Outros olham para baixo, procurando algum vestígio do tempo que a gente acha em busca do espaço perdido. Raros olham para dentro, já que não tem nada. Apenas um peso imenso, a alma, esse conto de fada. Um beijo e até o ano que vem.